Pela graça de Deus, aqui estou com vocês outra vez, mesmo em meio às nossas limitações. O Senhor está nos dando a oportunidade de mais uma vez estarmos nessa casa. Amém, irmãos? Portanto, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós estamos dando sequência à lição, cujo tema maior é o quê? Qual é o tema da lição? Mas o tema geral é a academia espiritual. O tema de hoje é o exercício de serviço. Alguém leia, por favor, o objetivo? Refletir sobre o exercício espiritual do serviço, a importância de seguir o exemplo de Cristo, a necessidade de humildade e a motivação correta dessa prática. Amados, quando nós olhamos para a palavra exercício, dá a ideia de continuidade, né? Mas também dá a ideia de esforço, né? Dá a ideia de que a coisa não é tão fácil fazer. E se você não se esforçar, se você não se esforçar, se você não se exercitar, você não conseguirá praticar aquilo. Amém? Agora vamos lá, irmãos. Alguém leia o texto básico da lição de hoje? Então Jesus, chamando os discípulos, sabeis que os governadores nas provas dos comuns e que os maiorais exercem a autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será ele o que ensina. Nesse texto básico, irmãos, Jesus olha para os discípulos, olha para a igreja e olha fazendo uma comparação. Ele afirma que os governantes dos povos, aqueles que porventura são os maiorais sobre os povos, eles exercem domínio sobre as pessoas. Eles, por que não dizer, eles mandam nas pessoas. Mas olha para ele: entre vocês não será assim. Em outras palavras, está dizendo que o maior entre nós passa o quê? O maior passa o quê? O maior sirva o menor. Quer dizer, quanto maior você for, mais serviço você tem que prestar. Mas por que nós temos dificuldade de servir, irmãos? Por que nós temos, assim, a nível geral, dificuldade de servir? Já que eu dizer assim, por quê? Talvez se considere como maior. Talvez se considere como maior, já que eu dizer, não é? Por quê? Por que nós temos dificuldade de servir? É porque nós somos limitados. Somos limitados. Luciano, por que nós temos dificuldade de servir, Luciano? Eu não estou pegando a palavra. Tá bom, eu chego aí. Não faz ideia, Luciano? Mas Madalena, por que nós temos dificuldade de servir? Por que nós temos dificuldade de prestar serviço, de servir uns aos outros? Por que nós temos dificuldade? Para demonstrar amor. Tá me ouvindo bem ou não? Servir é o que, para você? Servir é o que? Está com a lição aberta aí? Então fica aqui, depois eu volto aí em você. Irmãos, veja bem. Quando você olha para o objetivo de hoje, nós temos a ideia que nós vamos seguir o exemplo de quem? O exemplo de Cristo. Qual é a diferença entre Cristo e o ser humano? Eu agora entendi o que é essa palavra, o exemplo de Cristo. Exato. Mas qual é a diferença entre Cristo e o ser humano? É que Cristo sempre foi Deus e se fez homem. E como homem, mesmo sendo Deus, em vez de ser servido, ele serviu, mesmo sendo Deus. E o caso do homem, nunca foi Deus e caiu na ideia de ser igual a Deus. Quando o ser humano caiu na ideia de ser igual a Deus, ele caiu na ideia de ser servido. De ser servido e não de servir.
Então, dentro da ideia de uma família, por exemplo, quem tem que servir? O homem ou a mulher? Olha, eu fiz a pergunta e quero ver a resposta. No caso do lar, quem tem que servir? O homem ou a mulher? A mulher? Quem tem que servir? O homem ou a mulher? Quem tem que servir? O homem ou a mulher? Eu acho Dois tem que que servir, né? Eu estou deixando na mente de vocês. Quem tem que servir? os dois. Eu vi um grito lá. Os dois. Você vê que fica confuso? Na ideia do serviço, irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. No plano de salvação, Deus enviou o homem para servir no termo de salvação. Agora em casa, Vamos ver aí o que a gente vai dizer. 1 Pedro, capítulo 5. Os irmãos acharam 1 Pedro capítulo 5? Amém? Versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos ao mais velhos. Só que o texto continua: cingindo-vos todos de humildades, um para com os outros. Quem tem que ser humilde então? O mais novo ou o mais velho? Os dois. Os dois têm que ser humildes. Agora o mais novo tem que entender a posição do mais velho. Só que muitas vezes, qual a grande dificuldade do mais novo no serviço? É o mau exemplo do mais velho. O mais velho, irmãos, ele tem que ter mais exemplo de humildade do que o mais novo. Ou não? Quem que ensina? É o mais novo ou o mais velho que ensina? Então o mais velho, ele tem que dar exemplo prático daquilo que ele fala. Irmãos, entenderam ou não? O mais velho tem que dar exemplo prático do que ele fala. Então qual é a grande dificuldade? É que se eu olhar para o mais velho, eu posso não aprender a servir. Eu preciso olhar para quem? Para Cristo. Aí eu vou conseguir ser humilde, mesmo quando o mais velho não é. Vocês entenderam o que eu disse ou não? Porque nem sempre os mais velhos são humildes. Infelizmente é fato, irmãos. Nem sempre aqueles que exercem autoridade são humildes. Então, quando o texto de hoje diz assim, que eu tenho que me exercitar no serviço, o meu padrão de serviço tem que ser Cristo. O padrão de serviço de cada um de nós tem que ser Cristo. Amém, irmãos? Então vamos à introdução. Introdução. O exercício do serviço constitui-se grande desafio numa época em que o individualismo prevalece na sociedade. Nessa perspectiva, importam os interesses pessoais, não os coletivos. Cada um se interessa apenas em ser servido de alguma maneira e em usar o outro em benefício próprio. Não se iluda em imaginar que esse jeito de viver seja característico somente no mundo ou do mundo, do lado de fora dos portões da igreja. Não à toa a Bíblia se preocupa em trazer à tona importantes ensinamentos sobre a disposição cristã de servir. Não há como ser um verdadeiro cristão, olha bem a expressão, não há como ser um verdadeiro cristão sem ser um verdadeiro servo. Por isso precisamos estudar esse assunto. Aí a gente pensa que o que é ser um verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é adorar, é
é não faltar no culto, é ser fiel dizimista, é participar da ceia, mas tudo isso tem que ser com humildade, tem que ser em serviço. Amém, irmãos? Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Efésios. Eu olhei para ver que estava contigo, né? Oi? Vai trazer. Efésios 5. Os irmãos acharam Efésios capítulo 5? Amém. Então, Madalena, lê para nós, por favor, o versículo 21. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Já foi. Ó, sujeitando-vos uns. Isso quer dizer, eu tenho que me sujeitar a vocês, vocês têm que sujeitar a mim, e nós temos que sujeitar uns aos outros. Mas como que eu vou me sujeitar se eu não seguir o exemplo de Cristo? Como que vocês vão se sujeitar se não seguir o exemplo de Cristo? Irmãos, é bom ser servido? É bom ser servido? Sim ou não? É ótimo ser servido. Que tal dar o prazer a alguém de ser servido? Se é tão bom ser servido, que tal dar o prazer a alguém de ser servido? Deu para entender a colocação? Não. Se é tão bom, que tal você dar essa alegria a alguém? A pessoa se sentir honrada, amada, através da sua atitude. Só que nós temos a tendência de querer ser servido, e infelizmente isso começa na nossa própria casa. Eu costumo ter alguns assuntos familiares que é meio complicado muitas vezes por falta de tempo, mas a ideia de serviço, culturalmente na família, foi colocada para a mulher. Essa cultura que a mulher tem que servir fez do homem um senhor. Aí Cristo é senhor? Sim ou não? Cristo é um senhor que serve, e o homem quer ser o senhor que é servido. Virou uma bagunça isso, porque a gente não consegue ser senhor servindo. Não é errado o homem ser senhor, mas o homem tem que ser senhor servindo, e não sendo senhor para ser servido. Aí que acontece, as famílias estão sendo mal estruturadas. Com o passar dos anos, as mulheres passaram a competir o espaço com os homens, e aí passou a fazer de forma errada. Então hoje a gente não sabe mais quem serve na família. Quem serve? O homem ou a mulher? A lógica deve ser os dois. Mas como o homem pode servir se ele é a autoridade? O homem olha para ele como autoridade e fala: não, eu tenho que ser servido. E ele não consegue ser autoridade servindo. Jesus serviu? Sim ou não? Sim ou não? Ele perdeu a autoridade? Por que o homem tem medo de servir? Deve. Quando o casal se ama, eles ganham tudo. Vivem juntos. Ganham tudo, porque a minha mãe dizia: o esposo é a comida da casa, e a esposa cuidando é a coluna. Amém. Agora veja bem como é interessante, irmãos. Se eu não aprender a servir em casa, eu vou aprender a servir aqui dentro? Sim ou não? Porque a igreja começa onde? Começa em casa. Então, quando a lição de hoje vem trazer assim: Tiago, você tem que exercitar o serviço,
Aí eu fico olhando, irmãos, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vi, dentro do contexto da igreja. Eu já falei com vocês aqui, eu conheci uma pessoa há 50 anos atrás. Eu tenho 52 em completo, então não importa quando, tá? O homem chegava em casa, se assentava, e a mulher tinha que tirar o sapato do pé dele. Depois de tirar o sapato do pé dele, tinha que lavar os pés dele, porque afinal de contas ele é o cabeça da casa. Está errado isso? Não. Está errado ou não? Eu também acho que não. Mas o problema é que o homem nunca se assentou ou nunca se ajoelhou para servir a mulher. Aí está errado. Só quer ser servido. Esse é o grande problema. Só ser servido? Não. É servir um ao outro. É como em casa a gente não tem esse hábito. Eu estou falando de um caso de hábito, tá, irmãos? Nunca foi hábito meu fazer isso com a minha esposa e vice-versa, no sentido amplo da palavra. Eu acho que já fizemos, mas a ideia de todo dia eu me assentar para minha esposa tirar o sapato dos meus pés e ela lavar os meus pés é uma beleza, né? Passar um cremezinho, tratar dos meus pés. Mas como que ela vai receber tratamento? Não vai receber tratamento porque eu sou o Senhor e ela é a serviçal. Esse é o problema que acontece na sociedade. Aí vem Jesus e fala assim: Tiago, eu vou usar o exemplo do texto, tá, irmão? Depois a gente vai aparecer em detalhes. Jesus chega e fala assim: eu estou usando o Tiago para você pensar em você. Tiago, se assenta aí. Aí eu me assento. Aí Jesus vai e pega a toalha, tira as vestes de cima, pega água e bacia para lavar os meus pés. Está certo isso? Está certo isso? A pessoa não está certa, mas... Aí quando você vai para o texto, Pedro fala assim: Jesus, está errado nisso. Você não deve lavar os meus pés. Jesus fala assim: ó, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, lava tudo. Calma, Pedro, não é bem assim. Aí quando Jesus termina de lavar os pés, Jesus fala assim: entendeu o que eu fiz? Eu sou Senhor, eu sou mestre, e eu lavei os pés de vocês. Agora que vocês compreenderam essas coisas, vocês serão felizes. Você quer ser feliz, irmão? Quem quer ser feliz diz amém. Aí a gente vem e diz assim: feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Resumindo, ânsias é o prazer da lei do... E nela medita dia. A gente quer ser feliz olhando para a lei de uma forma equivocada. A gente não olha para a lei de uma forma praticada. Quando eu olho para a lei, eu preciso olhar para quem? Para Cristo. Então Cristo ele não é fiel, irmãos, quando canta. Cristo não é fiel quando ora. Cristo não é fiel quando lê a Bíblia. Cristo não é fiel quando visita alguém. Cristo é fiel em toda a sua maneira de viver. Amém, irmãos? Quer dizer, o exemplo de serviço. Aí a gente vai para a lição bíblica. Vamos usar a lição bíblica um pouquinho aí. Vamos lá, resumindo. O que é servir na perspectiva bíblica? Resumindo, servir tem palavras gregas que eu não gosto de pronunciar, porque nem sempre pronuncia certo. A tradução é ser diácono. Quem é diácono aqui? Quem é diácono aqui? Tem duas diaconisas? Esse é o erro nosso. É que a gente pensou que só quem tem um título, 3 diaconisas, só quem tem um título de diácono é que tem que servir. E na realidade a função de serviço está para todos. Mas é mais ou menos o seguinte: o filho tem que servir? Sim ou não? E o esposo? Servir mais ainda. Sabe qual é o ponto, irmãos? Quando você tem um título, aí serve mais ainda. Mas não precisa ter um título para servir. Amém? Amém, irmãos?
Por que o esposo serve mais ainda? Para dar um exemplo. Filho, para que ele seja. Para dar exemplo para quem? Eita, que coisa quente, hein? Por que o esposo tem que servir mais ainda, Almir? É essa a moral da história. Se nós não dermos exemplo de serviço, quem vai aprender a servir? Aí entra, irmãos, aquilo que eu vou tentar resumir. Eu vou falar de novo aí, fechando a questão de família. Eu acho que eu passei uns 10 anos tentando entender melhor Efésios capítulo 5. Vocês fecharam a Bíblia? Fecharam ou não? Então vamos lá. Eu vou resumir um pouquinho, porque se eu não falar isso aí no serviço, fica difícil a gente aprender a servir. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos próprios maridos como ao Senhor. Com quem Paulo está falando, irmãos? Com qualquer mulher? Estou esquecendo. Com as mulheres que pertencem a quem? A Cristo, pertencem à igreja. Então, as mulheres devem servir aos maridos como ao... Você serve ao Senhor? A base do serviço da mulher ao marido é como ela serve ao Senhor. Ei, que encrenca, né? Acontece que a palavra submissão, ela foi mal compreendida. Aqui eu tenho alguns maridos, então eu vou fazer uma perguntinha. Os maridos quiserem responder, responda. Qual é a missão do marido? Maridos, respondam. Qual é a missão dos maridos? Eu quero ouvir mais alto. Qual é a missão dos maridos? Irmãos, eu vou dar meio-dia aqui para ver a resposta. Qual é a missão dos maridos? Eu quero ouvir mais. Qual é a missão dos maridos? Servir. Qual é a missão dos maridos? Serviço. Está vendo o problema qual é? É que o versículo está dizendo que a mulher tem que ser submissa. A palavra submissa é: o homem tem uma missão e a mulher deve estar debaixo dessa missão. Qual foi a missão que Deus deu ao marido? Ai, Jeová, como é fácil falar. Sabe qual é a missão? Foi? Amar as mulheres. A missão do marido é amar a mulher. Só que o detalhe está na essência do texto. Olha o versículo aí, irmãos, olha. Vamos lá resumir. Ai, Jeová. Vamos lá para o versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres. Parou. Ó, no versículo 22, a mulher tem que ser submissa ao marido. No 24, o marido tem que amar, é esse 24? No 25, a marido tem que amar a mulher como Cristo ama quem? A igreja. Quem é a igreja? Olhando para o casamento, sabe quem é a igreja? É a unidade conjugal. Os dois formam a igreja, olhando para o casamento. Então, quando Cristo ama o Luciano, que eu estou apontando como exemplo aqui, Cristo ama o Luciano com os defeitos dele. Cristo ama a Leia com os defeitos dela. O amor que o Cristo tem por um, tem pelo outro. E é esse amor que deve nortear a união conjugal deles. De forma que a Leia, entendendo o amor de Cristo por ela, é no Cristo que ela vai amar o esposo e vice-versa. Por quê? Irmãos, preste atenção nisso. Será que em algum momento, quando você foi tomar banho, a sua perna direita disse não? Já teve essa experiência da perna falar, não estou com dor, não vou não? Já teve essa experiência? Não, né? Sabe por que a perna não diz não?
Porque a perna não tem sentimento próprio. Todo sentimento que está no teu corpo está na cabeça. É a cabeça que governa. Em outras palavras, é o seguinte: quando o marido é submisso à cabeça, que é Cristo, ele nunca diz não em servir a esposa. Como é fácil falar isso? Quando a mulher está submissa a Cristo, que é o cabeça do corpo, a mulher jamais vai dizer não no serviço ao marido. O que acontece nessa casa? Os filhos que são gerados vão ver exemplo de serviço. O filho vai olhar assim para o pai e vai falar assim: olha, quando eu for marido, quando eu for esposa, eu quero ser que nem meu pai. Quando a mulher, quando a filha vê a mãe, vai falar: quando eu for esposa, eu quero ser que nem minha mãe. Agora está acontecendo ao contrário. Mas é ao contrário. Hoje os filhos estão chegando para os pastores dizendo: não quero casar não. Quero casar não, porque em casa eu não vejo nem feliz. Isso é sério, irmãos. Um dos pastores mais importantes da área conjugal no Brasil, que morou um bom tempo nos Estados Unidos, ele estava dando uma palestra sobre vida conjugal para jovens, namoro, noivado e casamento. Aí o jovem levantou a mão e falou: pastor, não quero casar não. Ah, por quê? Porque eu não vejo nenhum casamento feliz. Aí a gente vem para a igreja e canta assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. Mas que serviço a gente está falando? É o serviço do cantar, do tocar, do evangelizar, do visitar, do pregar na igreja, do limpar a igreja. É isso que a gente está falando? Não pode ser esse serviço. É o serviço uns aos outros. Amém? Alguma pergunta sobre casamento? Sem pergunta? Um dia alguém falou para mim assim: não faça isso, você está dando mau exemplo para seus filhos, né? Mas eu não tenho seu bom exemplo. Hoje eu vou para lá, para cá, e não tenho seu bom exemplo para a igreja. Quer dizer que aí, está pouco se lixando para dar exemplo para os filhos. Aí quando os filhos crescer e tomar uma posição de adulto, se for tirar o exemplo da mãe, ou do pai, ou de qualquer pessoa, vai entrando no caminho errado. Porque não está, se referiu a exemplo de servir a Deus, de ir para a igreja. Você nunca foi para dar esse lugar assim, e não direito é seu exemplo. É isso que a gente escuta. Irmãos, infelizmente, olha bem, presta atenção, irmãos. Por mais falho que vocês sejam, todos vocês e eu, nós somos falhos. Se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia Sagrada, se você acredita que o Espírito Santo ainda continua falando com a igreja, acorde quanto a tempo. Por que eu estou falando isso? Porque o ensino que nós estamos tendo, olhando para a lição bíblica da semana do trimestre passado, a gente foi assim: olha, a igreja de tratamento. Agora a gente entrou na igreja fazendo exercício. Se eu não estiver errado, sabe qual vai ser a próxima lição? Eu posso estar errado, então não se afirme. É doenças emocionais. A lição do próximo trimestre: doenças emocionais. Aí você vai associando uma coisa a outra, você vê que Deus está cuidando da igreja, ou não está cuidando? Por que Deus está fazendo isso com a igreja, irmãos? Sabe por quê? Você fechou Efésios? Então olha o texto de Efésios aí. Olha lá, o versículo 25 todo até o 27. Alguém leu o 25 todo? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou
Então, por favor, olhem para mim um pouquinho, irmãos. Ele está falando da igreja. A igreja quem é? Somos nós individualmente, ok? Somos membros, amém? Olha o versículo 26. Quem é o 26? A fim de santificá-lo, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Então, ó, lavando a igreja pela palavra. Com qual objetivo? 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem mancha nenhuma, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja que vai subir ao trono de Deus, a igreja que vai estar nas bodas do Cordeiro, ela vai chegar lá sem nenhuma mancha. Significa dizer que toda a mensagem que Deus está enviando para a igreja, ele tem como objetivo o quê? Curar, libertar, aperfeiçoar a igreja. Amém? Aí quando você vai para a lição de hoje, a ideia é de serviço. Qual é o primeiro tópico? O nosso modelo no serviço. O nosso modelo de serviço, ou no serviço. Aí quando você diz, olha bem, irmãos, nosso modelo, não é um dos modelos, é nosso modelo. Como dizendo, não tem mais ninguém. Não é que você não possa ter outros modelos, você pode ter, mas você quer ser perfeito? Você não pode falar assim, eu vou usar um exemplo, eu queria ser aqui no irmão Tiago. Você não conhece o irmão Tiago. Então, já que você não conhece o irmão Tiago, siga a Bíblia diz, o nosso modelo é quem? Você pode ter bons exemplos? Pode, mas quer ser perfeito? Não se firme em exemplos humanos. Irmãos, eu penso tanta coisa que nem vou dizer para vocês agora. Mas resumindo um pouquinho, abra a Bíblia de vocês, no texto da lição que está nos comentários agora, para a gente poder ler na Bíblia. Filipenses capítulo 2. Os irmãos acharam a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2? É baseado no tópico, tá, irmãos? É nosso modelo de serviço ou no serviço. Vamos resumir um pouquinho, por causa do tempo. Versículo 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Presta atenção agora. Irmãos, olhando em termos técnicos, em termos culturais, em termos sociais, em termos financeiros, somos todos iguais? Não. É fato, é indiscutível. Tem alguns, eu estou falando a nível geral, tá, irmãos? Não estou falando só a nível local, ok? Então, a nível geral, você vai ter pessoas na igreja que têm cultura ou conhecimento cultural mais estudo que outras. Sim ou não? Normal isso. Você vai ter pessoas que têm técnica vocal para cantar mais que outros. Outros que têm técnica instrumental mais que outros. Só que o texto diz assim, ó: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em outras palavras é o seguinte: não se firme naquilo que você é. Ou seja, não se orgulhe da sua posição. Aí o texto vai dizer para mim que eu tenho que considerar os outros superiores a mim. Eu não posso olhar para o nível da pessoa. Eu já tenho que considerar qualquer pessoa superior a mim. Mas para isso acontecer comigo, o que eu preciso? Vamos lá, irmãos, olha o texto. Vamos lá. Versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, em vez de viver preocupado só comigo mesmo, eu tenho que me preocupar também com os outros, pensar nos outros. Mas como alcançar isso? Alguém eu sim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmã Cristiana, qual foi o sentimento que houve em Cristo? Unidade, paz, mansidão. Ok, quem quer falar mais? Ok, De resgatá-lo. de resgate. Qual o sentimento que houve em Cristo, irmãos? Que sendo de forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus. Olha o detalhe que a irmã Léa leu. Eu perguntei e a irmã Léa veio para o texto. Ela leu, ó. E Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí quando você olha para esse texto, você olha para que época da história? De que época esse texto está falando? Esse é o detalhe, irmãos. Essa época foi ainda no céu. Quando você lê João, ele diz assim, ó: a minha vida eu dou, eu decidi dar. Quer dizer que morrer por nós na cruz, apesar de ser o amor revelado do Pai, não foi uma imposição do Pai ao Filho. O Filho voluntariamente escolheu esvaziar-se para morrer por você e por mim. Amém? Amém, irmãos? Dá para você imaginar no céu esse Deus que decide se fazer homem? Dá para imaginar alguém que tem tanto poder e, apesar de não perder o poder, prefere esvaziar-se? Dá para você imaginar isso? Alguém que podia simplesmente fazer assim, ó, destruir o diabo logo e acabar com o diabo, e depois, se quisesse, acabar com o homem logo, mas ele resolve fazer-se homem. Dá para você imaginar isso? Agora, de que humildade eu estou falando? O texto vai dizer que ele toma a posição de servo. E aí, irmãos, a gente fala em servir, só que a gente não é obrigado a servir. Cristo foi obrigado a servir? Sim ou não? Ele escolheu servir. Você é obrigado a servir? Sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa quiser se salvar, ele se obriga a si próprio. Ó, ele se obriga, quer dizer, ele se posiciona, mas ninguém o impõe. Então Cristo se posicionou, ele quis fazer isso. Aí, guarda esse irmão, João. Eu gosto mais de pensar na Bíblia pensando no meu nome. Jesus se assenta em um certo local, olha para alguém com o nome Tiago no passado, para alguém que está com o nome Walter, com o nome Noemi, João, Luciano, enfim, qualquer outro nome, e diz assim: olha, vocês querem me servir? Vocês querem me servir? A gente para por uns segundos, pensa e responde: queremos. Sim, Jesus, eu quero. Pastor, é que Deus conhece quem tem a mente e o coração para ele. Com certeza. Permite que o Espírito Santo atua. Ajuda, né? Quando eu digo Jesus, eu quero servir, ele fala, então, a primeira coisa que você tem após o querer é negar a você mesmo. Aí esse negar a mim mesmo, irmãos, envolve tudo que eu sou, tudo que eu quero ser
tudo que eu tenho e tudo que eu quero ter. Se eu tenho a formação X, eu tenho que negar a mim mesmo. Se eu alcançar essa, eu tenho que negar a mim mesmo. Então esse negócio de negar a mim mesmo é tão sério, que eu não vou poder explicar de novo para vocês, mas eu me lembro, irmãos, quando Jesus resolveu falar para mim que eu não sou nada. Eu já sabia que não era nada, mas uma coisa é você saber, outra coisa é Jesus falar para mim, eu falei, mas por que eu não sou nada, né? Aí, eu não lembro se eu falei para vocês. Então eu vou pegar, deixa eu ver se tem outra coisinha aqui mais fácil, não, vou pegar a minha lição mesmo. Irmãos, isso aqui é alguma coisa? É ou não é alguma coisa? É. Aí Jesus fala assim, você não é nada. Eu sou alguma coisa ou não sou? Sou ou não sou, irmão? Sou ou não sou, igreja? Você é alguma coisa ou não é? Aí vem e você não é nada. Aí entendi nada. Eu só fui entender depois. Eu fui entender quase um ano depois o que ele quis dizer naquele negócio. Irmãos, todos nós temos sentimentos. Sim ou não? Sim. É bom ser amado? Sim. É bom ser bem tratado? Sim. É bom ser carregado no colo? Sim. Como é bom, irmãos. Agora imagine isso aqui. É alguma coisa? É ou não? Por que não falou nada? Porque eu tenho sentimento. Porque não tem sentimento. Negar a si mesmo é matar o seu sentimento em Cristo. Caso ao contrário, você suporta um mês, suporta um ano, suporta 10 anos. Com 15 você cai fora. Com 15 você desabafa. Com 30 você chuta o balde. Por quê? Porque você não pode negar a si mesmo durante uma semana. É negar a si mesmo diariamente. Se você viver 60 anos, é 60 anos se negando. Quem está com 20 se negando aí e está cansado, se prepara que ainda tem mais 30 pela frente. Entenderam, não, irmãos? Porque quando Cristo se negou, ele foi fiel até quando? E aí, até quando você vai viver? Portanto, pode ser até hoje. Mas como está o seu serviço hoje? Como está o meu serviço hoje? Quando Cristo falou comigo que não era nada, eu só fui entender o dia que eu chutei um copo na rua. Quando eu chutei o copo na rua e Cristo repetiu para mim que não era nada, eu olhei para o copo e entendi que o copo não falou exatamente nada. Tem gente que está tão assim, cansado de servir, que chega e fala assim, já não estou suportando mais. É que o serviço está sendo feito baseado em coisa errada. Irmãos, é complicado falar com vocês, mas presta atenção. A sua base de serviço tem que ser Cristo. A minha base tem que ser Cristo. Nós não podemos servir baseado em sentimento. Eu amo você, eu vou servir. Não, Cristo está em mim, eu sirvo. Amém, irmãos? Amém, igreja? É por isso que servir não é fácil. Porque você não pode servir durante uma semana. Você não pode servir durante 50 anos. Tem que servir enquanto viver. Essa é a moral da história. É servir sem recusar. Servir sem recuar. Mas servir a quem? Servir a quem, irmã Sidneia? Servir a Cristo de que maneira? Mas, olha bem, você serve a Cristo junto às pessoas que estão ao teu redor. Então você serve a Cristo junto ao teu cônjuge, você serve a Cristo junto aos seus pais, você serve a Cristo junto aos teus amigos, aos seus irmãos
na igreja, você serve a Cristo junto aos seus amigos e da sociedade em geral, mas você serve a Cristo também junto aos seus inimigos. Tem alguém que está te odiando? Que você saiba? Tem? Se você sabe que tem alguém te odiando, esse é só um exercício de serviço. Se você está armando para pegar quem te odeia, você não está servindo. Ah, Jeová. Vamos lá, qual é o próximo tópico? Vamos resumir um pouquinho? Abra Mateus capítulo 5. Mateus 5. Os irmãos acharam? 20. Pode. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem são os fariseus? Na época, quem eram os fariseus do Nascimento? Quem eram os fariseus? Olha bem, irmãos, presta atenção nisso. Jesus chega para nós e fala assim: olha, se vocês não receberem aos fariseus e aos escribas, vocês jamais entrarão aonde?